Olá a todos, sou o juiz Andrew Napolitano aqui para julgar a liberdade hoje. É quarta-feira, 26 de novembro, nos Estados Unidos, o dia antes do nosso fim de semana prolongado de 4 dias do Dia de Ação de Graças. Nosso convidado agora é o Coronel Larry Wilkerson. Coronel Wilkerson, é sempre um prazer, meu amigo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ajustar a minha agenda. Temos 8 programas hoje e agradeço por teres aceitado este horário. Funciona tanto para ti como para nós. Quero falar consigo sobre Benjamin Netanyahu e o fracasso do chamado cessar-fogo em Gaza. Mas antes de chegarmos a esse ponto, seria negligente da nossa parte não discutir o caos que parece estar a ocorrer em relação às negociações de paz na Ucrânia. Uma visão geral, e tenho perguntado isto a todos hoje. A guerra na Ucrânia terminará no campo de batalha ou numa sala de conferências? Nenhuma coisa nem outra, na minha opinião. Não vai acabar. Provavelmente teremos um conflito de baixa intensidade na próxima década ou algo assim, e as forças na Ucrânia serão principalmente responsáveis, com possivelmente algum apoio de certas figuras na Europa, se não forem afastadas do cargo nos próximos 9 a 12 meses. Eu não acho que a Ucrânia vá fazer algo além de baixar a intensidade para um nível que a Europa e o Ocidente possam suportar, mas não teremos um desfecho claro para isso. Demasiado rancor, demasiado ódio, demasiada paixão, demasiadas mortes e demasiados nazis que nunca permitirão que isto se resolva. Muito bem, eu irei. Quero perguntar-lhe sobre a nazificação ou a desnazificação que os russos estão a tentar alcançar. Mas antes de chegarmos a isso, haverá um momento em que o exército irá colapsar e ou Zelensky irá deixar a cena? Se não realizarmos algo relativamente em breve e através dos canais que atualmente estamos a debater e da maneira como estamos a debater, mesmo que seja um pouco unilateral neste momento, pode prolongar-se por um longo período. Não creio que continuará da forma como temos visto desde que a SMO começou, porque a Rússia vai aniquilar o exército russo ou o exército ucraniano e provavelmente grande parte da estrutura governante também, se não chegarmos, como disse, a um fim adjudicado, o que apenas o colocará em banho-maria. Então, de que maneira, como é que as pessoas que estão a negociar, seja quem for, o secretário do Exército, o desenvolvedor de Trump, colega de Nova York, o genro de Trump, que também é um desenvolvedor de Nova Jersey, poderiam eles possivelmente formular um acordo ao qual tanto Zelensky como o Kremlin pudessem vir a concordar? Não podem. Penso que o que vimos, e acredito que este é um progresso que se pode acompanhar desde o Alasca até o tipo de cimeira falhada em Budapeste, mas não foi falhada porque, na verdade, foi adiada, porque Trump não estava preparado, nem Rubio. Os russos estavam prontos, portanto, não podiam ir a Budapeste se um lado estivesse pronto e o outro não. Mas acho que o que temos visto desde o Alasca é Trump e a sua equipa a tentarem encontrar algum tipo de solução, falhando em encontrar uma equilibrada. Dessa forma, estão progressivamente mais alinhados com a posição de Putin. Zelensky está no meio desse alinhamento e tenta escapar ou busca ajuda dos europeus para sair ou, de alguma forma, libertar-se. Ao mesmo tempo, ele está a ficar mais vulnerável dentro da sua própria população. Mesmo que a imprensa diga que esta consternação em torno deste acordo e tudo mais realmente fortaleceu Zelensky, isso é um disparate. Eles vão livrar-se dele e vão fazê-lo da forma que for necessária. Depois, como eu disse, vamos para as negociações onde Trump encontrará algo para falar, mas será fundamentalmente para Putin, será que Trump está interessado numa paz real e duradoura e num restabelecimento das relações com a Rússia, ou em algo que permita que alguém como Netanyahu o nomeie para o Prêmio Nobel da Paz em 2026? tudo o que foi mencionado, quero dizer. Acho que o que ele quer em relação à Ucrânia, e tento dizer isso mesmo que de forma imperfeita, é um fim para a situação, pelo menos até um ponto em que esteja só a fervilhar e não seja um verdadeiro obstáculo para tornar o que acabou de dizer realidade. E isso são relações melhores e mais lucrativas com um dos países mais poderosos do mundo,
armado até aos dentes com armas nucleares, e agora com uma economia que está a funcionar a todo vapor, a correr muito bem. Estas coisas agressivas que saem do nosso povo sobre como a Rússia está prestes a colapsar e tudo mais são apenas isso. É um disparate especulativo. A Rússia está bem e a China está bem. E a combinação, juntando a Índia, representa 60% a 70% do poder mundial neste momento. Observe ao seu redor, Império, correto? Certamente. Quão grave está a situação das Forças Armadas ucranianas neste momento, Coronel Wilkerson? Extremamente mal. Eu considero que o que estamos a observar neste momento é a possibilidade de, caso a Rússia deseje fazê-lo, na verdade, um avanço significativo na linha, por assim dizer. Não creio que queiram fazer isso. Não acho que queiram pagar o custo. O que significa enrolar as linhas? Em essência, colocar todo o exército ucraniano em fuga e matá-los enquanto correm. A parte mais decisiva de qualquer batalha, não importa se são drones ou o que quer que seja, é quando o inimigo percebe que acabou e essencialmente vira as costas e vai para qualquer lugar onde possa encontrar refúgio. É quando é mais fácil matar. Em termos militares, chama-se a fase de exploração. Vimos isso quando a Wehrmacht, por exemplo, estava a aproximar-se de Berlim e tinha as costas voltadas para os russos. É nessa altura que se mata o inimigo numa proporção de 10, 15, 20 para 1, simplesmente massacra-se. Bem, os russos poderiam implementar isso praticamente a qualquer momento que quisessem. Não acho que o tenham feito, porque, como você e eu sabemos, primeiro, Putin não quer ter todo aquele país em sua posse, e segundo, ele não quer perder mais soldados russos do que o necessário e já alcançou os seus objetivos neste ponto. Portanto, é só encerrar o campo de batalha. Não creio que seja uma exploração tão dramática, mas poderia ser. Se ele se irritar e decidir que isto vai realmente acabar e, Polônia, vou estar na tua fronteira quando isto terminar, talvez goste disso, talvez não. Permita-me voltar à resposta que deu quando lhe perguntei se a guerra terminaria no campo de batalha ou numa sala de conferências e disse que nenhuma das duas. Coronel, não é a última coisa que Putin quer governar uma área que tem uma insurgência? Sim, mas não vejo como ele sai disso, a menos que esteja preparado, como acabei de dizer, para exterminar aqueles, matar toda a gente. Sim, bem, quando o nosso tempo permitir. A pessoa que admiramos muito pelas suas habilidades diplomáticas, Sergei Lavrov, fala em desnazificação. Quero dizer, o que é que ele quer dizer? Quero dizer, isso é uma ideologia. Estão a referir-se à eliminação de todos os indivíduos que adotam essa ideologia ou a tornar essa ideologia tão amplamente inaceitável que eventualmente desapareça? Bem, a posição dos soviéticos no Tribunal de Nuremberg era levá-los a Moscovo, fazer um julgamento espetáculo e matá-los. Uma, bem diferente dos britânicos que disseram, vamos formar um pelotão de fuzilamento e matá-los na Alemanha. Então, sim, essa é uma solução, mas esse tipo de solução só é impactante e só pode ser executada se tiveres derrotado completamente o teu inimigo, se não restar nada deles. Acabaste de te render de forma incondicional. Se fores o adversário, não estamos nesse ponto ainda. Contudo, eu acredito que poderias lidar com a situação na Ucrânia se realmente alcançasses o que a Ucrânia nunca teve, uma democracia liberal verdadeiramente funcional e aspiracional. Ou seja, o povo na Ucrânia tinha o controle principal e o sistema acima do povo estava montado para isso. Alguns oligarcas têm, talvez precisem corrigir os seus caminhos, pelo menos. E a Ucrânia tem de se tornar um país que funcione razoavelmente bem numa facção democrática. Funcionava bem sob Viktor Yanukovych antes de John McCain, Lindsey Graham, Victoria Nuland, MI6, Mossad, CIA e outros, incluindo Barack Obama, decidirem derrubá-lo? Na verdade, não. Eu estive lá em 2002 e 2003, quando estávamos a lidar com a Ucrânia. E, como já disse antes, tinha duas responsabilidades de grande importância nacional nessa altura. Coreia do Norte, eu estava nesse grupo de trabalho, e Ucrânia. E vou dizer-lhe, chegamos à conclusão em ambos os grupos de trabalho que ambos os estados eram estados criminosos. A Ucrânia é um dos estados mais corruptos do mundo, tem sido assim há muitos anos.
E os russos contribuíram para isso, claro. Os russos provavelmente contribuíram tanto quanto os ucranianos. Não se resolve isso num só dia. Os critérios da NATO para permitir a entrada de países são mais rigorosos do que os da UE, provavelmente mais rigorosos do que os de qualquer outra organização no mundo. Deixamos isso de lado. Bill Clinton começou e todos seguiram. Simplesmente ignoramos tudo. Permitimos a entrada de países na NATO e estávamos a preparar a Ucrânia, que eram completamente corruptos. Permita-me perguntar-lhe sobre o Marco Rubio. É evidente que nem a administração Trump, nem o Kremlin do Norte confiam em Marco Rubio porque ele faz parte do grupo de Lindsey Graham, Tom Cotton, John Bolton, Mike Pompeo, sabe? Algumas dessas pessoas que pessoalmente acreditam que a guerra irá esgotar Putin. Eu não confiaria nele se fosse eles, com certeza. Não confiaria nele após as declarações recentes, dizendo ao povo americano para se calar. Ele sabia o que fazia ao matar pessoas no mar. Não consigo imaginar Sergei Lavrov e Vladimir Putin não quererem, sabe, vomitar com esse tipo de comentário. Quero dizer, aqui está o homem, secretário de Estado do Império, e ele está a dizer ao povo americano: não me façam estas perguntas, porque eu sei que vocês não precisam de saber. Eu sei que estas pessoas são ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos da América, portanto, podemos matá-las. Bem, isso é totalmente falso. Quem são eles, Marco? Quais são as provas contra eles? Porque não têm direito a um julgamento? E a Constituição que juraste preservar, proteger e defender? Claro. Questões bastante fundamentais, coronel. Contudo, o meu ponto principal é: por que razão é que o Trump está a recorrer ao seu amigo bilionário da empresa de construção e ao seu genro sem experiência em vez do secretário de Estado? Acho que ele teme o secretário de Estado por algum motivo e não quer dar-lhe notoriedade, fama, fortuna ou qualquer coisa que possa afastar dele. Além disso, não estou certo se ele confia no secretário de Estado mais do que pode cuspir, e também não me preocuparia com ele. Então ele confia nessas outras pessoas. Isso, bem, não se pode dizer muito neste momento sobre as capacidades diplomáticas de Witkoff. Ele provou que não tem muito, mas nunca se sabe quanto é que ele é contido por Trump ou quanto é que ele faz algo e Trump reverte ou outra pessoa reverte, porque não há muita continuidade ou unidade nesta administração de todo. Qualquer pessoa pode intervir a qualquer instante e comprometer o que Trump começou. É uma maneira bem perigosa de gerir uma administração. Mesmo aquela em que estive com o Cheney, havia uma voz, a de Dick Cheney. Podia não ter gostado, mas essa voz estava sempre presente em todas as questões e sabia onde atuava. Agora não sabe. O nosso estimado amigo e colega Scott Ritter expressa a opinião de que, e já ouvi isto de outras pessoas também, a senhora Adlin, ao entregar ao candidato Trump o cheque de 100 milhões de dólares para o PAC, o Comitê de Ação Política, que não estava a ir diretamente para o seu bolso, declarou que era o Marco Rubio como seu vice-presidente. Trump disse que não o suporta, mas o melhor que pode fazer é nomeá-lo secretário de Estado. Isso faz sentido para si? Algo parecido ocorreu com John Bolton na administração Bush. Quando lá estava, houve uma troca. Eu acho que o que eu vi, Tucker Carlson perguntou ao presidente, ou foi perguntado pelo presidente, ou disse ao presidente, seja como for que tenha acontecido, que ele não queria que Marco Rubio estivesse em qualquer posição próxima da presidência, vice-presidência, porque então eles assassinariam Trump. Foi uma declaração verdadeira. Uau! Bem, gostaria de conversar com o Scott. O Scott também declara que até o dia de hoje vou utilizar as suas palavras. Trump verdadeiramente não aprecia o secretário Rubio. Não duvido disso, realmente não duvido. Acho que ele também não gosta do Lindsey Graham, e os dois são feitos do mesmo tecido. Uau! Ele odeia o tipo com quem joga golfe e que lhe sussurra comentários neoconservadores sedentos de sangue ao ouvido no carro de golfe. Permita-me mudar de tópico, coronel.
A proclamação de Trump foi aprovada pela ONU. Jared Kushner e Steve Witkoff consideram o acordo de paz de Gaza como uma completa farsa. Omite o Tony Blair. Tens razão. Ok. Dispare em mais um criminoso de guerra. Sim, é uma farsa. Não, não é uma farsa. Isso é demasiado gentil e não é muito generoso para com os palestinianos. É uma codificação de todas as ações que Israel estava a realizar e continuará a executar de maneira um pouco mais discreta, de uma forma abençoada pela ONU. Em outras palavras, temos uma resolução do Conselho de Segurança que está a condenar genocídio. Essa é a maneira mais simples de expressar. Na semana passada, durante um período de 7 dias, as forças de defesa de Israel tiraram a vida de 100 civis. As forças israelitas realizaram bombardeamentos no território do Líbano. As IDF recusaram a um cirurgião americano a permissão para entrar em Gaza para realizar uma cirurgia de reconstrução intestinal que salva vidas em crianças, e eles não dão uma razão para não o deixarem entrar. E ele está à espera de uma decisão de um tribunal que ordene ao IDF que o deixe entrar. Quais foram as modificações desde o acordo, além da sua atual aparência de aceitação internacional? E essa é a razão toda para isso, essa é a razão toda, né? Vamos enterrá-lo na aceitação internacional e com alguns capacetes azuis indonésios ou algo assim, e vamos deixar tudo continuar a um ritmo um pouco mais lento. Mas no final faremos a mesma coisa. E a propósito, vamos construir um condomínio para os palestinianos que sobreviveram ao massacre e colocá-los lá. Chame-lhe prisão condomínio. Quem, em sã consciência, confiaria que Benjamin Netanyahu cumprisse um acordo? Ninguém. Fiz uma pequena investigação na semana passada e não houve um único dia do cessar-fogo libanês ou do chamado cessar-fogo de Gaza que Bibi Netanyahu, as forças de defesa de Israel ou o próprio Estado de Israel não tenham desrespeitado e tirado a vida de pelo menos uma dúzia de pessoas. Nenhum dia. Então, e depois disso, o que irá realmente parar isto? O apoio a Israel está a diminuir gradualmente nos Estados Unidos, especialmente entre aqueles que têm menos de 35 anos e, em particular, entre os menores de 35 anos do grupo MAGA. O presidente irá receber a mensagem: por favor, deixe de permitir que o bebê Netanyahu tenha controle sobre si. Eles massacraram 34 membros da tripulação naval. Eles acolhem o mais notório espião da história da segurança nacional dos Estados Unidos. Riem-se de si pelas suas costas, Donald Trump, e ainda assim concede-lhes tudo o que desejam. Teríamos uma boa resposta a essa pergunta, juiz. Se Trump, de repente, chamasse de volta o nosso embaixador em Israel e o despedisse publicamente. Em Washington, ele deveria ser chamado de volta e demitido após o abraço de Jonathan Pollard. Você sabe tão bem quanto qualquer pessoa que o Fitzgerald vem a seguir, e ele, claro, estava na CIA quando aconteceu essa situação do Pollard, mas você sabe tão bem quanto qualquer outra pessoa o que o Pollard fez. Sim. E quão prejudiciais foram para os Estados Unidos os segredos que ele subtraiu e de que forma é que alguns deles chegaram até Moscovo? Eu vejo muita da sua motivação. Sabe, as pessoas dizem que é a motivação sionista, né? É isto sionista, né? Aquilo sionista. Eu vejo muita da sua motivação como sendo dinheiro. Isso torna tudo ainda pior, na minha opinião. Quero dizer, se ele tivesse alguma ideologia pela qual estivesse capturado, isso seria uma coisa. Mas dinheiro, é por isso que disparamos contra as pessoas. Uau! Mas deixou-me irritado. O Fitzgerald enviou-me uma fotografia do Netting a sorrir. Nunca tinha visto um sorriso assim no rosto dele, de orelha a orelha, enquanto fazia um toque de punhos ou de cotovelos. Esta personagem, cuja sentença foi comutada por Donald Trump, sim, agora ele estava fora da prisão, mas estava sob algum tipo de prisão domiciliária modificada. Ele não podia viajar, blá, 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 blá. A senhora Adelson, ou então o seu marido Sheldon Adelson, disse: o Jonathan tem de voltar para Israel.
Pode fazer isso acontecer? Uma semana depois, a sua sentença foi comutada. Ele estava de volta a Israel, foi tratado como um herói, nomearam uma praça pública ou uma rua em sua homenagem e ele ia candidatar-se ao Knesset. E ao que se refere, sem qualquer anúncio na sua agenda pública e sem informar a Casa Branca, Mike Huckabee, com quem colaborei na Fox durante 2 anos, pregador batista do Sul, que atualmente exerce o cargo de embaixador dos Estados Unidos em Israel, convidou-o para a embaixada e encontrou-se com ele naquele local. Certo, é assim que eu entendo. Trump já tem 2 pontos negativos em relação a Miriam Adelson. Ele mudou a nossa embaixada para Jerusalém, violando sabe-se lá quantas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e o bom senso. E agora levou a cabo esta ação com Pollard. A terceira falta vem aí, Donald. Uau! O seu colega, o coronel McGregor, diz que se invadirmos a Venezuela e as coisas não correrem bem sem uma declaração de guerra e começarem a aparecer sacos de cadáveres, a presidência de Trump está em risco. Eu diria o mesmo. Não acho que ele vá fazer isso. Penso que tudo isto é apenas uma demonstração de força, por assim dizer. E ele vai conseguir tudo o que puder. Pelo que entendo, há algumas coisas a acontecer. Maduro antes de recuar. E é só isso. Quanto dinheiro ele e o Quick Draw Pete gastaram ao enviar o Gerald R. Ford, todos esses outros navios e agora 18 mil fuzileiros navais e soldados para Porto Rico prontos para agir? O trabalho detalhado com lápis indica que provavelmente agora, considerando o tempo que o Ford esteve em trânsito, pouco mais de $1 bilhão, vai aumentar bastante, porque a cada dia que se mantém essa força no mar, tão perto, fica mais caro. O que poderiam fazer 18 mil fuzileiros navais e soldados da infantaria do Exército? Realizar uma invasão nas praias da Venezuela como se fosse uma ilha das Caraíbas. E esse é um número aproximado das pessoas do 18º Corpo Aerotransportado, mais os outros que foram adicionados à última hora que usamos para capturar Noriega no Panamá. Fiquei um pouco inquieto quando ouvi esse número. Ressoou na minha cabeça de outra forma. Palavras, é quase o mesmo número. Então vão enviar 18 mil tropas para raptar Maduro. Bem, é ainda mais peculiar do que isso, meritíssimo juiz. Observe o terreno na Venezuela, considere o tamanho da Venezuela, a população da Venezuela, compare com o Panamá e é como um pequeno selo postal e um grande retrato. Quero dizer, sabe, não se podem fazer comparações além de dizer quão estúpido é enfrentar a Venezuela com tão poucas forças. Uau! E estou a ouvir algumas coisas sérias sobre os mísseis que os russos colocaram na Venezuela ou que vão colocar na Venezuela, coisas como Arashnik, por exemplo. Adeus, Jerry Ford, adeus. Uau! Bem, se afundarem o Ford ou se abaterem aviões de combate com fuzileiros navais a bordo e o Congresso não tiver debatido isto ou declarado guerra, que tipo de defesa poderá Trump apresentar para justificar este comportamento presidencial repreensível? Aí está, esse é o padrão. Para quem não sabe o que ele segura, essa é a cópia padrão da Constituição dos EUA. Também está lá a Declaração de Independência que todos nós carregamos conosco. Garanto-lhe que o presidente dos Estados Unidos não tem isso no bolso, Larry. Aposto que não também. E acabei de olhar para garantir que estava certo. Ike Skelton uma vez disse-me, segurando isto, a mesma cópia do Cato Institute. Ele disse-me, Larry, há cerca de 10 páginas sobre o Congresso e talvez só 3 sobre o Poder Executivo. Muitas dessas páginas sobre o Congresso são sobre os militares. Esta ideia de que o Congresso não tem poder contra Pete Hegseth, contra Donald Trump e assim por diante é um disparate. E vão perceber isso mais cedo ou mais tarde, até os republicanos, pois estamos a causar danos irreparáveis ao governo. Sim, estamos. Bem, sim, o presidente está. Você e eu não estamos. Estamos a tentar apontá-lo. Coronel Larry, muito obrigado. Espero que isso seja tão horrível quanto isto é. Desejo-lhe um ótimo dia de ação de graças. Bem, tens de manter o ânimo elevado.
Claro. Oh, rapaz, tu também. Muito bem, Larry, muito obrigado. Tudo de bom. Tenha umas ótimas férias. Igualmente. Guarda-me um pouco da tarde. Ah, sim.